Então vamos receber com muito carinho nosso pastor Gustavo, que vai derramar da unção transbordante do Senhor sobre a tua vida, amém? Estenda sua mão para cá, querido, vamos orar pelo nosso líder. Querido, ore pela vida dos pastores, viu? Eles se colocam na brecha pela tua vida. Eles são aqueles que vão vigiar à noite para que nenhum lobo tente contra a tua vida. Então, ore pela vida dos seus líderes, amém? Amém. Senhor, esse aqui é teu servo, Pai. Senhor, no nome de Jesus, guarda ele, esconde debaixo da tua cruz, Senhor. Deus, que o Senhor venha crescer e manifestar hoje aqui o extraordinário e sobrenatural através dele. Pai, que o Senhor venha falar. Deus, que o teu povo saia daqui alimentado, cheio daquilo que o Senhor tem para fazer. O novo, Pai, guarda ele, Senhor, a vida dele, reveste com a tua armadura, Deus, que nenhuma seta, nenhum dardo inflamado do inimigo venha roubar, Senhor, a semente poderosa que o Senhor entregou para ele, em nome de Jesus, amém. Amém? Deus é bom, amém? Quantos são felizes? Amém? Estamos terminando uma série de mensagens do mês de janeiro, falando sobre o novo de Deus. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Você acredita que Deus pode fazer uma coisa nova mesmo no ambiente antigo? Você acredita que Deus pode mudar um ambiente desfavorável e tornar esse ambiente favorável? Deus não precisa, preciso te dizer isso, Deus não precisa trabalhar dentro do teu pensamento, porque nós condicionamos Deus a trabalhar dentro daquilo que a gente acredita. E o texto que eu quero partilhar com vocês essa noite é acerca de uma história antiga, mas que Deus tinha um novo para essa história. Mas o que determina o nosso futuro também é como nós nos portamos no passado. Eu falei na última vez que eu preguei aqui sobre colher o que se planta. E é uma ordem natural, irmão, não tem como fugir. Não tem como fugir dessa semente. Porque o que a gente planta, a gente vai colher. E o texto que eu quero dividir está no livro de Ruth. Ruth capítulo 4, versículo de número 6. Ruth capítulo 4, versículo de número 6. Se você achou, diga Jesus. Amém? Você que não encontrou, acompanhe no telão, acompanhe no aplicativo. Diz assim: então disse o resgatador: para mim não poderei a resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque não poderei fazê-lo. Troca essa versão para mim, por favor. Põe na RA, por gentileza. Diga amém. Vamos ler de novo? Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume de Israel, quando há resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio tirava o calçado e dava ao seu parceiro, e assim se confirmava o negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra-a e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo:
sois hoje testemunhas de que comprei a mão de Noemi e tudo que pertencia a Elimeleque, Quilom e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunha. Todo o povo que estava à porta, os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ade valorosamente em Efratá, e faze-te um nome afamado em Belém. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Vem comigo, tá, irmão? Me deixa sozinho, não. Amém? Senhor, em nome de Jesus, esta é a tua poderosa palavra, Senhor. Nós estamos fechando o mês de janeiro dentro de uma unção essa, Senhor, que é para falar sobre o novo que o Senhor tem para nós. Mas o novo não apaga o velho. O novo é para revelar o novo. O velho é para revelar o novo que está por vir. E nós cremos, Senhor, que nesse tempo há um tempo novo, acerca de uma direção antiga, acerca de um movimento antigo. E nesta noite nós te pedimos, Senhor, sê conosco em o nome de Jesus. Amém. Se você pode, aplauda o Senhor. Todos nós conhecemos muito bem sobre esse texto, que fala acerca de Ruth, Noemi e Ruth, Boaz. Esse texto é muito usado geralmente em pregações, em congressos de mulheres, que fala sobre uma postura de uma mulher. O contexto vai dizer sobre uma família que sai de uma terra, entra numa terra completa, e quando sai dessa terra só sobra a nora e a sogra. Mas o contexto extremo desse texto é que eles saem de um território, entram em outro território, e nesse território começa tudo a desandar. Diga para o seu irmão: se não tiver no lugar certo, as coisas desandam. O texto diz no capítulo de número 1, põe para cá, meu filho, por favor. No capítulo de número 1 e no versículo de número 1: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu para habitar em Moabe. Então vamos entender. Naquele episódio, o texto vai dizer que um homem estava numa terra, e essa terra estava sendo julgada. Porém, essa terra passou por um juízo, e por passar por um juízo autorizado por Deus, a terra começou a secar, a terra começou a não produzir, porque estava sobre uma autorização de Deus. Diga: essa terra tinha autorização para falir. Forte isso, né? E o que mais me assusta e às vezes me espanta e me deixa surpreso é que o fato da terra ter autorização para falir, eu e você não temos. Porque não é a terra que domina o homem, é um homem que domina a terra. Então já olhe para o seu irmão e já fale assim: não importa se hoje a terra está em falência, aquele que te chamou não te colocou em falência. O problema é que nós ficamos assustados com a condição do território. Nós ficamos assustados se o dólar está alto, se está baixo, se não vai ter picanha. Eu não estou preocupado com isso. Eu queria que você também não estivesse, porque você não é movido pela terra, você é movido pelo céu.
Porque ainda que a terra tenha uma sentença de falência, você tem uma sentença de vitória. Eu não sei, se você puder, levante a mão, já quero profetizar. O novo de Deus vai partir do antigo falado sobre Deus na sua vida. Porque não adianta a gente querer o novo de Deus se a gente não entender as falas antigas dele. Porque tem gente aqui, posso falar, irmão? Tem gente que já tem 500 anos de crente, irmão, e Deus falou que vai fazer, mas o cenário não mostra ainda que está acontecendo. E aí as falas novas sobrepõem a fala antiga. O cenário novo, a situação nova começa a dizer para mim e para você: não vai acontecer. E aí eu não sei o que acontece, irmão, que às vezes eu e você esquecemos daquilo que Deus já falou que vai fazer. E aí o que nós fazemos? Corremos da responsabilidade, corremos do lugar aonde Deus falou que ia nos prosperar. Então olhe para o seu irmão, olhe para a sua irmã, isso, olhe para ele e fala assim: corre não, querido. Fale para ele, fale para ela, não corre não. O texto diz que eles saíram de Belém de Judá para ir morar na terra de Moabe. E agora eles saíram da bênção para morar no lugar da maldição. Sabe por quê? Porque às vezes, eu vou falar. Porque às vezes a terra ruim não parece ser ruim, mas a terra boa parece ser ruim. A terra que eles habitavam estava sob uma sentença, mas o dono da sentença sabe o que faz. Esses dias a minha filha falou assim: pai, eu queria tanto ir na piscina e está chovendo. Eu falei: minha filha, tá, eu queria tanto ir. E aí, sabe como é que é a cabeça do pai, né? O pai tem que começar a contar uma história, né? Eu falei: você sabe que está chovendo tanto, meu filho? Ela: não sei. Eu falei: porque Deus está regando a terra. Ela falou: é por isso que não dá para ir na piscina. Eu falei: porque quando Deus está trabalhando a gente fica parado. Ela falou: uau, mas quando a gente vai poder se mover de novo? Eu falei: quando Deus parar de regar a terra, nós comemos do que a terra pode produzir para a gente. E aí quando tudo isso parar, o céu vai se abrir, o sol vai sair e a gente vai poder fazer aquilo que a gente quer fazer. Ela: uau, pai. E aí, por incrível que pareça, irmão, o sol saiu depois da chuva. Ela: e pai, e aí agora? Eu falei: tá quase na hora, né, filho? E aí ela se empolgou com outras coisas e não entrou na piscina. Mas você precisa entender que com Deus é próximo a isso que a gente está conversando. Quando Deus está fazendo alguma coisa, é sinal que a gente precisa atentar para o movimento de Deus. E quando Deus começou agora a jogar essa terra, não era porque Deus queria que a terra ficasse ruim, que a terra da região de Judá ficasse ruim. Era que Deus agora estava julgando, é que Deus agora estava consertando. Então já olhe para o seu irmão do lado e fala assim: fique tranquilo que Deus está consertando a terra. Fale para o seu irmão do lado: fique tranquilo que Deus está mexendo. Não é para você correr não, é para se você deixar Deus mexer. Fale para o seu irmão do lado: vem comigo, banda, vem comigo. Não deixe aquilo que Deus te mandou fazer. Deus está mexendo na terra, Deus está sacudindo. Eu preciso te dizer, eu não sei na sua casa, mas lá em casa, para eu varrer debaixo do sofá, eu preciso arrastar. Então tem hora que tem que bagunçar para arrumar, querido. Tem hora que para você e para mim vai parecer que está tudo bagunçado, mas é Deus arrumando as coisas, irmão. Ele vai tirar as coisas do lugar, Ele vai tirar aí, na nossa percepção vai parecer: uau, está uma bagunça. Não, Deus está arrumando, querido. E essa terra de Moabe, eu não sei se vocês sabem, mas os moabitas eram descendentes de Ló. Quem era Ló? Ló era um homem que foi com a promessa de Abraão, acompanhando Abraão
Chegou um tempo ele cresceu, porque é assim, todo mundo que anda com alguém que tem promessa cresce também. Só que o problema de Ló não foi crescer com Abraão, foi ser ingrato àquilo que Deus dava a Abraão. Porque se eu estivesse no lugar dele, eu falaria: ó, eu não quero nada, eu estou na tua aba, vou continuar para onde tu for, eu estou junto. Só que a palavra diz que ele ficou tão grande, aí ele olhou para a cidade de Sodoma e Gomorra, que Abraão fala para ele: escolhe um lado para ir, porque é sempre assim, irmão. Quando está dando confusão, você tem que logo falar para alguém: escolhe teu lado, querido, escolhe teu lado, você quer ou você não quer, escolhe o lado, porque eu já escolhi o meu. E aí diz que ele escolhe Sodoma e Gomorra, vai para o lado de Sodoma e Gomorra, irmão. E aí o texto diz que essas cidades são sitiadas, acontece uma guerra, Ló é pego como sequestrado, a terra é tomada, e aí ele vai, Abraão sabe disso, vai atrás da terra, toma a terra de novo, pega Abraão, porém Abraão agora só está ele e suas filhas. E aí a sua filha mais velha é a filha com que ele agora está, com duas filhas, e uma das suas filhas tem a terrível ideia de se relacionar com o seu pai, para que a herança, para que a genética não terminasse. E aí dessa descendência é que veio os moabitas. Essa terra que agora foi fabricada, vou botar assim, gerada pelo incesto do pai com a filha, é para essa terra que elas vão, para essa terra que esse homem está com a sua família e vai. Então ele decide sair do lugar que parece ser uma sentença, para ir para um lugar que já está sentenciado. Então quando ele chega nesse terreno, preciso te dizer, irmão, eu não sei porquê, mas essa mensagem Deus me deu pouco tempo. Eu não sei porquê, mas isso é para nós, irmão. Eu não sei se é para você, mas é para mim. Talvez Deus esteja falando para mim e para você: fica aonde eu te falei, porque está ruim agora, mas vai melhorar. Não se precipite. E aí ele vai por uma terra que agora a sentença dessa terra é o seguinte: a família é quebrada. A maldição dessa terra dos moabitas era que a família era quebrada. Tanto que quando esse homem chega na terra, ele morre. Eita. Então fale para o seu irmão do lado assim: se mover errado, olhe para o menos crente que você conhece, ponte para ele e fala assim: se tu se mover errado, vai morrer. Olha para o menos crente que você conhece, fala assim: se mover errado, vai morrer. E aí diz que passa um tempo, ele está nessa terra, e aí ele sucumbe, ele morre. Olha para o seu irmão do lado, o mais crente agora, o menos crente ainda, continua, ponta para outro, que deve ter outro. Isso, fala assim: se você se mover errado, você morre, e quem você carregou morre com você também. O texto diz que morre o pai e morre os filhos. E aí o contexto agora é que existe uma mulher com duas filhas, a saber, Orfã e Ruth. Duas mulheres que agora estão em uma família, mas não podem mais dar uma continuidade à sua família, à sua casa, porque com que elas poderiam, com que elas tinham agora, não podia avançar, porque estava bloqueado. Está comigo hoje, irmão? Está comigo? Então olhe para o seu irmão, se não tiver ninguém bonito perto de você, olhe para mim. Fale assim, eu prometo. Diga: eu prometo não me mover sem que Deus fale.
que essas mulheres agora estavam nesse contexto, irmão, por conta de um movimento feito por um patriarca da casa, pelo mais antigo, que gerou a morte dele, 10 anos depois gerou a morte dos filhos, e agora o contexto era, essa mulher não tinha mais ninguém, com quem contar, porque quando a gente se movimenta sem pensar antes, corre o risco de ficar desguarnecido. E aí o contexto diz pra gente assim, acompanhe comigo. Então, versículo 6. Tá junto, né? Se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo e lhe dera pão. O que aconteceu? Depois que os homens se foram, o sustento, aqueles que cuidavam do lar, diz que ela ficou sabendo que no lugar que ela saiu, agora estava gerando provisão. Aí ela teve a brilhante ideia de falar, olha só, eu vou voltar para lá, para o lugar que eu não deveria ter saído, mas eu saí em obediência. Mas eu vou voltar para lá porque diz que lá a provisão existe. Olha o seu irmão e fala assim: volte para o lugar da provisão. E aí ela continua dizendo no versículo 7: saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: ide voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. E o Senhor vos dê que sejais feliz, cada uma em sua casa de seu marido. Beijou-as, elas porém choraram em alta voz. Segura aí. Ela falou assim: o negócio é o seguinte, vocês não são da minha terra, vocês não são do meu povo, mas eu acolhi vocês aqui, porque os meus filhos te escolheram, e vocês foram muito boas para mim. Porém agora eu não tenho mais o que prender vocês. Então faz o seguinte: vocês vão embora, procure se casar de novo e ser feliz, porque da mesma forma que vocês foram boas para mim e para os meus filhos, que Deus tenha essa benevolência e esse amor para com vocês, e vocês sejam felizes. E aí diz que elas choraram em alta voz. Versículo 10: e lhe disseram: não iremos contigo. Eles disseram: não iremos contigo ao teu povo. Versículo 11: porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam maridos? Tornai, filhas minhas, e de vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho a esperança, ou ainda esta noite, se tivesse marido, e se houvesse filhos, vocês iriam esperar que viessem a ser grandes? E esperariam esses maridos para se tornar marido? É isso que o texto está dizendo. Não, minhas filhas, porque por vossa causa a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Ela está dizendo aqui:
No contexto, eu vou resumir, ela fala assim: ainda que eu casasse de novo, tivesse filho, e esses filhos crescessem, vocês iriam esperar que eles crescessem para casar com eles? Mas ainda que tudo isso acontecesse, eu estou sentindo que a mão de Deus está sobre mim, e essa mão de Deus está sobre mim, está me punindo. Aí ela fala: vai embora. Versículo 14. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfã, com um beijo, despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo, aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Segura aí. E aí, ela fala isso tudo. Uma das noras decide ir embora. E aí ela agora fala com a outra. E aí ela fala assim: a tua cunhada já foi, já voltou para o seu povo, já voltou para os seus deuses. Agora tu também vai e faz o mesmo caminho. Olha para o seu irmão do lado. Fala assim: você está esperando o novo de Deus? Então Deus vai fazer e vai observar como você vai lidar com as coisas antigas. Nesse momento, versículo de número 16, Ruth responde: não me insistes para que te deixe e me obrigue a mão de te servir, de não te seguir, porque aonde quer que fores eu irei, e aonde quer que pousares eu pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres eu morrerei, e serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Uau! Nós vemos agora um dos trechos mais importantes da Bíblia, onde uma mulher está disposta a ser conhecida por uma nova cultura, por uma nova postura. Ela não deixou que a sua referência antiga estava sobrepondo a sua vida nova agora, o que ela vivia. Parece até eu e você, irmão, porque no passado, não tão distante, eu e você éramos movidos, éramos guiados pelo um povo de Moabe, pelo um povo incestuoso, pelo um povo idólatra, pelo um povo que fazia tudo que desagradava a Deus. Mas um dia Deus colocou alguém na nossa vida, Deus posicionou a gente na nossa vida, e nós começamos a se relacionar com esse alguém, e esse alguém nos trouxe para um novo reino, para uma nova vida, para um novo tempo. E aí nós começamos a viver essa vida nova, e quem experimentou da vida nova nunca mais pode voltar para a velha vida. Uau! Quem experimentou o novo de Cristo, quem experimentou uma jornada diferente, jamais pode voltar. Eu preciso te dizer, irmão, você é ovelha e não é porco. O porco é que volta para a lavagem. E aí diz o texto que ela falou: ó, só tem uma coisa que pode separar. Ó, que ousadia, irmão. Você conhece alguém que é essa ousadia? Eu conheço você, só que ela está aí dentro, você não botou para fora, mas você vai botar. Olha a ousadia. Só tem uma coisa que vai me separar dessa presença de hoje, da coisa que eu vivo hoje: a morte. Só a morte pode me separar disso que eu decidi viver. Só a morte, eita, irmão, só a morte pode me separar da promessa futura. Porque não é como você está, é como você ficará.
Porque o teu passado não determina o teu futuro. Eu já falei isso. O teu passado não determina o teu futuro, mas o teu passado pode te dar sinais de como será o seu futuro. Então, quando ela olha agora e fala, somente a morte pode me fazer separar de ti, ela está dizendo assim, eu estou decidida a viver tudo isso que eu estou vivendo agora, e eu não posso voltar para a idolatria, eu não posso voltar para a prostituição. Vou melhorar, eu não posso voltar para o cigarro, eu não posso voltar para a bebida, eu não posso voltar para a prostituição, eu não posso voltar para a noite, porque eu já vivi Moabe, a minha cultura é Moabe, porém o meu interior agora é Israel. Uau! Aí ela fala, porque agora o teu Deus já é o meu Deus, e se tu for para um lado, eu vou também. Você vê os dois contextos, um de Ló, que decide escolher um lado diferente de quem tinha bênção, e nós vemos agora ela escolher o lado que já está a bênção. Ela está dizendo assim, eu não estou condicionado e nem condicionada ao que eu estou vivendo agora, eu estou condicionado ao que eu já vivi e vou viver para frente. Aí o texto diz, versículo 18: vendo, pois, Noemi que tudo estava resolvido a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas foram e chegaram até Belém. Diga Belém. Preciso te dizer, irmão, depois de Moabe tem Belém. Quem sabe o que é Belém? Quem sabe o que é Belém? Jesus, ninguém sabe o que é Belém? Vou dar um tempo para você pesquisar aí, depois eu vou perguntar de novo o que é Belém. Aí você vai entender a mensagem. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa dela. E as mulheres diziam, não é essa Noemi? Diga, não é essa Noemi? Não é essa, diga, não é essa que saiu grande. Diga que saiu grande e voltou pequena. Olha para o seu irmão, olha para ele. Quem sai fora da direção sai grande, mas só quando volta, volta pequeno. Aí o texto diz, versículo 20: porém, ela dizia, não me chames de Noemi, me chame agora de Mara, porque grande amargura tem me dado Todo-Poderoso. O nome Mara significa amarga ou amargura. Posso falar? Posso falar, irmão? O problema é que nós fazemos movimento no passado que influenciam o nosso futuro e depois a culpa é de Deus, irmão. Depois a gente quer botar a culpa em Deus. Eu preciso dizer, se a sua vida está amargurada, não foi por conta de Deus. Sua vida está amargurada por conta das atitudes que você teve no passado, por conta dos movimentos que você teve no passado. E detalhe, tem gente que está amargurado por coisa que nem tinha que estar. 21. Ditosa parti, ela está dizendo, eu parti rica, porém o Senhor me fez voltar pobre. Sabe por que tem gente que não cresce? Porque se crescer não volta. Tem gente que Deus não pode enriquecer, irmão. Se enriquecer vira moabita. Tem gente que Deus não pode dar, porque se der, esquece das raízes. Ai, vou falar, hein? Está descendo aqui fresco. Tem gente que Deus não pode dar, porque se dá, muda o nome.
Eita. Tem gente que Deus não pode dar, porque se dá, muda a postura. Eita. Tem gente que Deus não pode dar, porque se der, esquece de onde veio. Tem gente que Deus não pode dar, é a última, porque se der, quando perder, ainda vai falar mal de Deus. Porque, pois me chamareis de Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim. O Todo-Poderoso tem me afligido. Eu preciso te dizer, irmão, tem situações na minha e na sua vida que é a mão de Deus. Tem um louvor que fala, eu não sei cantar não, que fala, foi a mão de Deus. Se eu te dizer, a mesma mão que faz carinho é a que bate. A mesma mão que abraça é a que fala, senta aí, não levanta. A mesma mão que chama e tira do buraco é a que bota na caverna. A gente precisa entender que nesse novo de Deus, Deus também te quer novo. Porque não adianta esperar o novo de Deus com o velho homem. Porque Deus não pode, não é que não possa porque não quer, mas não pode porque fere o caráter dele. Então tem coisas que Deus não dá na sua mão e na minha mão, porque a gente não está preparado para esse novo. Então, em vez de exaltar, vai envergonhar. Posso ouvir um amém? 22. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute sua nora, a moabita. Chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Diga, no princípio da colheita. Você pegou não, irmão? No princípio da colheita. Por que no princípio da colheita? Porque Deus estava querendo falar com elas, dizendo assim, é um novo tempo. E o novo chega quando eu chego. E elas chegaram no novo de Deus, porque agora tudo o que elas estavam passando também era novo. Então Deus não vai te dar um novo se você não estiver disposto a passar pelo novo. Porque Deus não repete história. Por mais que elas sejam parecidas, Deus não repete. E agora a história dessas mulheres, para essas mulheres, essas duas mulheres, era o novo. E aí o novo era o seguinte, elas chegaram num lugar, e eu vou resumir para chegar aonde eu quero. O texto diz que elas chegam num lugar, e aí elas começam a conversar, elas chegam numa terra de uma conhecida de Noemi, a terra de Boaz. E Rute agora decide colher das espigas de milho, porque era muito natural que o pessoal passava colhendo as espigas e algumas caíam no chão. Segundo a cultura era assim. Posso falar um pouquinho da cultura? Amém? Segundo a cultura era o seguinte, em Israel, por exemplo, se você plantasse uma mangueira, um pé de manga, enquanto a manga estivesse no pé, era sua. Se a manga caísse do pé e tocasse no chão, era sinal que era a oração do órfão, da viúva e do necessitado. Então, quando ela ia atrás dos coletores de espiga, e as espigas que caíam no chão diziam para ela, ainda que você seja uma moabita, ainda que você seja uma miserável, ainda que você não tenha direito a nada, por conta do que você pede, do que você se humilha diante de mim, eu vou continuar provendo, porque não é o território, é quem está no território. E aí ela começou, posso falar, irmão?
está comigo nessa mensagem? Amém? Então fale para o seu irmão assim: começa catando do chão, para depois comer do pé. Primeiro Deus prova o nosso coração. Primeiro Deus vai permitir que a gente se submeta num ambiente que a gente não quer, que a gente coma daquilo que não merece, coma de um lugar ou de uma posição que a gente fala, é vergonhoso. Porque é difícil catar o resto, né? Você quer sentar na mesa, né? Mas você não quer servir a mesa. Você quer receber uma mensagem, e aí, tá tudo bem? Mas você não quer mandar uma. Você quer saber se alguém está preocupado com a sua vida. Vou falar, irmão. Se você não quisesse, não vinha hoje. Você quer receber um bom dia, mas você não quer dar. Aí, o texto diz, ela foi lá, se prostrar, para pegar do milho do chão. Porque Deus começa a trabalhar na nossa vida quando a gente está disposto a se prostrar. Quando a gente está disposto a começar de baixo. Porque quem não tem nada, quem não tem nome, quem não tem herança, precisa começar de baixo. E aí ela foi lá, começou a catar espiga, pegar lá, das que caía, até que um dia, ou até que um momento, alguém observou. Diga para o seu irmão do lado: Deus está mandando alguém para ir no lugar da tua humilhação. Você pode dar uma glória a Deus? Porque o que para você é humilhação, para Deus é: eu estou enviando alguém para te tirar de lá. Só que vai parecer desconecto ou desconexo se você não estiver no lugar da humilhação. Porque Deus pode mandar alguém para lá e você não está. Você lembra? Vai lá, profeta, corre daqui, porque o corvo vai te alimentar. E você vai beber água do riacho, do ribeiro. Então, o profeta tinha uma palavra, mas para o corvo, para o riacho, para o ribeiro, tinha uma ordem. A ordem era: alimenta ele enquanto ele estiver lá. Posso falar? Se não for lá no lugar, não vai chegar. Porque é nesse lugar que Deus já moveu alguém para trazer o alimento que você precisa. O problema é que você está tão orgulhoso, porque você morava. Aonde morava? Na casa de quem? Elimeleque. Um cara rico, né? Bem sucedido, né? Aí quando você estava na casa de Elimeleque, você não comia do milho que caía no chão. Só que agora o tempo mudou, a história mudou, o trajeto é novo. E se o trajeto é novo, a prova também é nova, mas também a vitória é nova. O problema é que Deus nos permite ser provado no ambiente, mas a gente não quer. Porque, sou crente demais para passar por isso. Tu é muito espiritual, uau. Tudo que Deus quer é que você pegue esse milho do chão aí. Tudo que Deus quer é que você saia da sua soberba e desça. Porque quem desce, Deus sobe. Uau. Aí o texto diz que ela foi lá, começou a catar as espigas. E aí, alguém observou. Porque pode parecer que Deus não está vendo, mas pode ser que Deus mandou alguém ver por ele. Posso ouvir um glória, irmão? Porque na tua percepção, Deus tem que descer, irmão. Na tua percepção, você está esperando Deus descer com uma barbão da nuvem, soltando trovão. Aí Deus fala: eu já desci, mas eu vou usar um servo meu. Eu vou usar alguém que você não dá nada por ele, mas eu vou usar ele. Aí diz que ela estava lá catando espigas, o resto de quem passou.
Aí ele fala assim: quem é essa aí? Quem é essa aí? Porque para a terra tinha um juízo, mas para o homem tinha um socorro. Aí falaram: essa aí, sabe quem é essa? É parente de fulano de tal, que vivia na casa de fulano de tal, que vivia nisso, que vivia nisso. Uau! Aí a palavra foi: então faz o seguinte, avisa para ela que ela não precisa ficar mais lá não, que ela vai ficar aqui. Sabe por que não mudou ainda? Porque a gente não foi no lugar de ser retirado. Se Davi nunca tivesse por detrás da malhada, talvez Deus não chegasse lá. Imagina Deus chegando no encontro com Davi e procurasse: uau, era para ele estar aqui por detrás da malhada, por que ele não está aqui? É assim que Deus olha para a minha vida e para a sua. Por que você não está lá na posição que eu te mandei ficar? Por que você não está lá no lugar onde eu posso te encontrar, ou mandar alguém mudar o teu nível? Volta para lá, porque o novo de Deus só aparece quando eu mato o antigo. Uou! Não tem como o novo aparecer se ele não encerrar o antigo. O antigo, ai, Deus é especialista em mudar a profissão. Davi era o quê? Pastor de ovelha. E aí Deus encontra e fala assim: rei de Israel. Porque se você não tiver na posição, não vai casar com a bênção. Você entende? E aí ele estava lá cuidando, e Deus falou: opa, ele é aqui mesmo, agora eu posso mudar, que ele está aqui. E uau! Só que Deus te procura aqui e não te encontra. Como ele vai fazer ser um rei ser pastor? Como ele vai botar um pastor no reinado? Ele quer botar um rei no reinado, mas ele precisa matar o pastor. Ele precisa matar a história antiga para poder fazer uma história nova. E aí diz que ele então fala: faz o seguinte, fala que ela não precisa mais pegar e usar ou trabalhar do jeito que ela está trabalhando, não. Faz o seguinte: eu agora autorizo que ela pegue das espigas. E detalhe, agora, se sentir sede, também vai beber da água que eu tenho. Porque estar na posição, estar aonde Deus quer, nos favorece a receber algo que a gente nem tinha direito de receber. Então o texto diz que ele fala assim: então, quando você quiser lá, quando você quiser pegar das espigas, você vai pegar. E detalhe, eu já dei ordem, autoridade, eu já dei ordem para que ninguém te importune. Uau, vamos ler isso, irmão? Ai não, é só o pastor que está falando. Vamos lá. Capítulo 2, versículo 6, versículo 8. Então disse Boaz a Ruth: ouve, minha filha, não vais colher o fruto do campo, nem tampouco passes daqui, porém ficarás com as minhas. Ele está falando: não precisa mais ter esse trabalho não, porque agora eu já te enxerguei. Então o que era para você se submeter, você já se submeteu. Então agora eu tenho um lugar de servo para você, porque nenhum servo é desamparado pelo seu Senhor. Versículo 9: estarás atenta ao campo, e que cega, e que cegarem, irás após ela. Ele está dizendo: estarás atento ao campo, e quando ela passar, você irá atrás dela. Já dei ordem a ele, não dei ordem, ele já está falando aos servos que não te toquem. Ele está dizendo: agora você vai poder ir e ninguém vai implicar contigo, porque você pegava o que sobrava, agora você pode pegar o que tem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os serve.
tirarem. Deus. Versículo 10. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, disse: como é que me favoreceste e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Versículo 11. Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo o quanto fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra de onde nasceste, e vieste para o povo que dantes não conhecia. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprido a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas vieste buscar ao meu refúgio. Ele fala assim, ele está falando para ela: eu sei da tua história, a tua história chegou para mim. Entenda uma coisa, irmão, você não precisa tocar corneta não, nem buzina. Quando Deus quer, Ele sopra o teu nome, querido. Você não precisa falar muito de quem você é, só continuar vivendo dentro do querer do Senhor, e Ele que te anuncia. Era muito comum, posso falar? Era muito comum os homens não comentarem com mulheres, porque a mulher nessa época também não tinha autoridade, autonomia, não tinha muita voz. E eu te digo, como é que essa notícia sobre uma mulher chega para um homem, irmão? É só Deus mesmo, irmão. Era só Deus querendo falar assim, ó: vai chegar alguém para você aí que pode não parecer especial para os outros, mas para mim é. Então quando ela chegou, ela já chegou sendo conhecida. O que fez ela ser reconhecida foi o ato que ela fazia. Então não é o que eu falo, é o que eu faço, é como eu me submeto. Porque eu me submetendo, fazendo aquilo que Deus quer que eu faça, vão me ver e vão me colocar onde eu deveria estar. Uau, mano, é isso. Aí ela fala: eu nem merecia isso, eu sou uma estrangeira, eu não faço parte dessa terra. Por que você fez isso comigo? Aí ele comenta que ele sabia. Aí é ela que fala: o Senhor te retribua o teu feito, e seja cumprido a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas as asas vieste buscar refúgio. Ele está dizendo assim, ela está dizendo: que o Senhor te recompense por tudo aquilo que você tem feito em bondade para com os outros, porque a mão do Senhor, a cobertura do Senhor está sobre a sua vida. Sem querer, ela estava falando: o Senhor vai me entregar para você. Aí, estou terminando. O contexto é o seguinte: ela chega em casa, conta para a sogra: aconteceu isso e isso, ele me viu catando, falou para eu não catar, falou para eu agora ficar lá e pegar quando eu quiser, falou que eu tinha que beber água, que eu podia beber junto, que eu podia ficar junto com o servo, e tal. E a sogra falou: opa, é o novo de Deus. Porque o novo de Deus vai exigir de mim e de você um movimento diferente. Aí ela fala: então você vai fazer algo que você nunca fez. Estou trazendo uma analogia para vocês. Ela vai falar: você vai chegar lá, você vai fazer o seguinte: você vai se deitar nos pés, porque todo aquele que quer o favor, eu que estou falando, não está no texto não, precisa ir no pé do Senhor. Aí ela fala: se deita lá, no pé dele, porque quando ele acordar e te ver lá, a tua história vai mudar. Posso fazer uma analogia rapidinho? Ela estava falando para mim e para você: deita no pé do Senhor e descansa. É isso. Porque quem descansa no pé do Senhor, quando Ele se levanta,
O texto diz que então de madrugada ele se levanta e se assusta com o movimento. E eu estou fazendo uma analogia. Deus também quer se assustar com a gente, irmão. Não que Ele não saiba, mas Ele está doido para ver um homem ou uma mulher como eu e você fazer movimento que não é normal, irmão. O problema é que tem um montão de moabita, posso falar? Que está disposto a submeter o senhorio. E a gente que é crente não. Tem um montão de moabita deitando no pé do Senhor, e um montão de crente orgulhoso de pé. E aí essa moabita deitou no pé do Senhor, dizendo: estou descansando porque vem de você a provisão. Aí o texto diz: estou correndo. Que ele acorda e se assusta com o ato. Irmão, você quer dar um susto no Senhor hoje? Se submeta, se faça de servo, deite no pé dele e descanse. Faça algo que você nunca fez. Esteja disposto hoje a falar: eu quero receber o novo. Aí diz o texto que ele levanta. Aí ele acorda, vê a mulher lá, ela explica para ele a situação. Ele fala assim: só que existe um problema aqui. Segundo a cultura, eu não posso trazer você para mim. Segundo a cultura, eu preciso pagar por isso. Está lembrando, irmão, do nosso Senhor Jesus? Preciso pagar por isso. Só que eu não sou o primeiro. Também o primeiro Adão não era. Uau! Aí ele fala: eu não sou da vez, mas eu preciso chegar lá e perguntar se o da vez está disposto a pagar o preço. Adão estava no Éden, não estava, irmão? Estava com Eva ou não estava? O preço era: não peca, não sai da presença, continua permanecendo. Ele não estava disposto a pagar o preço, não pagou. Mas o segundo Adão estava. O segundo Adão estava disposto a pagar o preço. Aí eu vou falar para ele. Aí ele fala: vou lá falar para ele e vou falar. Porque para você viver esse novo, quem tem que pagar esse preço precisa pagar. Aí ele chega e fala para o homem da vez: olha só, tem uma família que agora está desamparada. E segundo a nossa cultura, é o que eu li no primeiro texto, segundo a nossa cultura, a gente precisa pagar. Está vendendo terreno para você comprar esse terreno, para que a herança dessa pessoa continue e para que a sua família não fique desamparada. Você precisa pagar um preço. Aí o cara: opa, eu pago. Só que ele fala: mas você vai pagar o preço pela terra, mas também vai levar o que na terra tem. Aí ele fala: na terra tem 2 viúvas desamparadas, cheio de pecado, carregando uma história do Moabe. Ai meu Deus, parece contigo comigo, né? Carregando uma história antiga de idolatria, de prostituição, de incesto, uma história errada. Você está disposto a pagar aí? Não, não pago não. Paga você por mim. Aí diz a cultura que era assim: se alguém quisesse pagar pelo outro, a confirmação era tirar o sandália dos pés. Você lembra? Por quê? Porque quem tira a sandália dos pés. Você está lembrando de nada não, dos discípulos? Nada disso, né? O cordeiro, né? Nada. Nem. E aí diz o texto que a confirmação era essa: tirou a sandália, confirmou. Aí ele falou: paga tu o preço. Aí ele falou: faz o seguinte, reúne todo mundo aqui. Você lembra do Gólgota, né? Não tinha ninguém no Gólgota, né? Reúne todo mundo aqui, os juízes, as pessoas importantes. Então eu vou pagar esse preço aí. Eu vou pagar esse preço por Ruth, por Noemi, por essa terra. Eu estou disposto a pagar, e vocês todos vão ser testemunha disso que eu estou falando. Aí diz o texto que elas falam, todo mundo fala: nós somos testemunha do preço que ele pagou. Você está vendo o que é isso aqui? É uma alusão da cruz, irmão.
Isso aqui é uma analogia da cruz. Alguém que pagou um preço para nos tirar de Moabe, para nos dar uma herança que a gente não merecia, para nos tirar de um ambiente de prostituição que queria nos consumir, para nos tirar a identidade que a gente tinha. E esse ato de Boaz aqui é uma analogia de Cristo, o remidor das nossas vidas. O novo de Deus só vai acontecer se você encontrar um remidor, e esse remidor estiver pronto para pagar o preço. E eu preciso dizer, ele está. Só que, cadê você que não cata suas espigas? Cadê você que não vai no lugar do encontro? Cadê você que não vai nesse gabinete da humilhação? Cadê você que está decidido a sair de Moabe e voltar para Belém? Que Belém é o quê? Alguém pesquisou? Hein? Efratá é frutífero. Belém é casa. Efratá, ela fala para ele. A gente vai saber, lá no final o texto fala: você seja Efratá, frutífero. Mas Belém, casa do pão. Pão é o quê? Provisão. Aí o texto diz, estou terminando, louvor, pode subir. O texto diz, então, e ela volta. O texto e o contexto está bem explícito. Voltou para o lugar. A provisão chegou. O remidor chegou. Eu preciso te dizer, quem era para ser viúva, virou noiva. Sabe qual é o nosso problema? Por conta do nosso orgulho. A gente não desce para pegar espiga, não se humilha, e aí a gente vive uma vida de viúva, mas não vive de noiva. Porque quem não desce, não encontra o mensageiro do noivo. Quem não desce, não tem a oportunidade de encontrar com a mensagem do noivo. A gente, durante esse mês, falou sobre o novo de Deus, mas o novo de Deus, algumas das vezes, ou muitas delas, não está só condicionado em você. Vou botar assim, vou usar um exemplo bem chulo, bem raso. Quem tem uma calça velha? Ela é velha, né? Sim ou não? Mas se você cortar ela, ela vira bermuda. Sim ou não? Mas ela não é uma bermuda velha. Ela era uma calça velha. Mas agora é uma bermuda nova com as marcas antigas. Você pegou? Talvez o novo de Deus está bem perto, só que ele está numa outra roupagem. O problema é que a gente ficar das duas uma. Eu engordei um pouquinho, irmão. E aí tem coisa que a gente vai precisar pegar um molde diferente, entrar num molde diferente para a gente entrar. Talvez não seja o comprar uma calça, seja emagrecer, irmão. Você entende? Você está entendendo a mensagem? O novo de Deus não está condicionado somente nas coisas novas. O novo de Deus está condicionado nas atitudes novas. Porque você ainda pode ser o mesmo, vou falar de mim, o mesmo Gustavo, mas com uma roupagem nova. Você pode ser o mesmo homem que metia um cabelo diferente, que se arrumava diferente, mas a sua fala agora também tem que ser diferente. A sua postura tem que ser diferente. Mesmo que alguém saiba que você veio de Moabe, quando olhar para você vão falar: uau, veio de Moabe, né? Mas o Deus dela é diferente.
A postura dela é diferente. Essa noite do novo de Deus, você está esperando? É muito mais sobre como eu me posiciono para receber. Está chegando, próximo mês, guiados pelo Espírito Santo. Maravilhoso, né? Porque o velho homem é surdo. Então não tem como ser guiado por alguém que você não reconhece. As coisas vão começar a acontecer quando você começar a agir. Amém? Se coloque de pé. Nós vamos adorar a Deus. Isso é uma noite de concerto, é uma noite que Deus quer falar ao nosso coração. Eu vou te deixar na liberdade enquanto nós adoramos. E você, de Deus falar ao seu coração. Se você desejar, eu quero orar pela sua vida. Nesse lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Você que sentiu nessa noite que Deus falou ao teu coração, eu queria orar pela sua vida. Existe alguém essa noite que sentiu que essa palavra falou ao teu coração e você talvez seja essa pessoa que precisa voltar nesse caminho da colheita, no caminho de buscar aquilo que às vezes é vergonhoso, irmão, porque no lugar da exposição é complicado a gente descer do lugar
ou do ambiente que a gente era exaltado, irmão. É difícil às vezes para um homem, para uma mulher, ir num ambiente que um dia já foi rei, que um dia já foi forte. Enquanto ela estava lá, na sua primeira residência, era fácil. Mas o que abriu a possibilidade dela esperar o novo foi o dia que ela decidiu se humilhar e catar as espigas de milho. Quantas coisas. Posso falar, irmão? A maioria das vezes a gente tem que descer para catar coisa que nem a gente deixou, irmão. Quem está disposto em descer para catar algo que não derramou? Porque é mole a gente buscar, a gente trabalhar em algo que é nosso, na nossa colheita. A gente catar as coisas, eu vou catar porque isso me exalta, beleza. Agora, quando a gente tem que catar coisa que não é nossa, quando a gente tem que cuidar do problema que não é nosso, de uma vida que não é nossa, porque Deus deixou, irmão. E aí a gente entra num ambiente, muitas vezes, num ambiente constrangedor. Eu preciso te dizer, toda vez que Deus permitiu que um homem ou uma mulher, um servo dele, entrasse nesse ambiente, Deus o exaltou. Então eu preciso te dizer, essa é uma noite de revelação de um novo de Deus. Mais alguém? Você que está aí atrás, por favor, estenda a mão. Vamos orar por esses que aqui estão. Senhor, meu Deus e meu Pai, em Tua presença nós clamamos a Tua unção, o Teu poder. Pai, não existe nada nem ninguém melhor do que o Senhor. A obra é Sua, o reino é Seu, e nós também pertencemos a Ti, Senhor. Pai, nós queremos entender esse novo, nós queremos entender como o Senhor quer nos mover nesse novo, ainda que esse novo seja nos colocar num ambiente desconfortável, porque toda vez que um homem ou uma mulher em Ti é colocado num ambiente de provação, é para que o Senhor aprove. Nós estamos entrando no próximo mês, Senhor, que nós seremos guiados pelo Teu Espírito, e o nosso pensamento, Senhor, é que nenhuma palavra fora do Teu contexto, Pai, seja um ladrão da nossa posição, que nós não sejamos confundidos por uma fala interna, pelo movimento interno, porque nós agora estamos num ambiente onde nós vamos experimentar do Teu movimento sobre as nossas vidas. Pai, no nome poderoso de Jesus, nós como igreja, Pai, somos testemunhas, como o texto diz. As Tuas filhas, os Teus filhos hoje são remidos, Senhor. O preço foi pago, já foi comprado pelo um preço de sangue que o Senhor pagou. E agora, Senhor, ainda que a nossa estrutura, ainda que o nosso passado, o nosso DNA pertença a Moabe, nós agora somos de Israel, nós somos do Senhor, e para lá, para Moabe, não voltaremos mais. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Uma unção pelo ar, tudo que eu tenho eu vou entregar. Hoje derramarás Teu Espírito e os Teus filhos profetizarão. Sinto uma unção pelo ar, tudo que eu tenho eu vou entregar. Hoje derramarás Teu Espírito e os Teus filhos profetizarão. Eu vejo milagres, eu vejo sinais, as trevas eu vejo hoje retroceder, e esse poder está sobre mim. Eu vejo milagres, eu vejo sinais, as trevas eu vejo hoje retroceder,
assim com a sua mão. Senhor, obrigado, obrigado, porque nós sentimos a tua presença. Teu amor foi derramado em nosso meio. O Senhor conserta porque nos ama. E consertar é um ato de amor. Corrigir é um ato de amor. Aí nós entendemos, nós compreendemos que o Senhor quer nos reposicionar para experimentar as coisas novas. E é assim que o Senhor diz, é assim que o Senhor faz. Não é como nós queremos, mas como o Senhor deseja. Que o grande amor de Deus Pai, e a graça do nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus, e as ricas e doces consolações do Espírito estejam contigo e comigo, com todos aqueles que amam e acreditam na volta de Jesus. E você que vai estar com Jesus, diga um amém bem alto. Deus te abençoe. Uma semana de vitória.